Tradicionalmente, a contabilidade define o ativo de uma empresa como sendo seu conjunto de bens e direitos, estoques, veículos, terrenos e prédios. Esses itens constituem o ativo tangível ou corpóreo da empresa, ou seja, é tudo aquilo que se pode tocar, que é real, capaz de ser possuído, realizado materialmente falando. Mas há também os recursos imateriais que contribuem para a produção e a venda de mercadorias, serviços ou pesquisas como marca, patentes, licenças, copyright, cultivares, contratos de distribuição, venda ou representação. Esses são bens intangíveis que não podem ser tocados ou vistos porque não têm corpo. O ativo intangível, na prática, possui valor econômico, mas carece de substância física. As marcas são os bens imateriais mais conhecidos e valorizados e estão diretamente ligados ao conceito de branding, que significa trabalhar a personalidade e fixação da marca da empresa, por meio de uma mensagem clara que desperte o real interesse do consumidor. Mas como avaliar o aumento dos ativos intangíveis como contribuição para o desenvolvimento econômico de um país, de uma região? Sendo a marca um forte requisito para tornar-se competitivo, como é que a gente pode avaliar o desempenho da região Nordeste no tempo atual? Grandes marcas implicam em grandes negócios para a região? Qual a realidade hoje do direito autoral, dos softwares e propriedade intelectual aqui na região Nordeste? A resposta a estas e outras questões nós vamos buscar na edição de hoje do programa Agenda Nordeste, que já está no ar. Para esta edição do programa Agenda Nordeste, nós convidamos o consultor José Roberto Martins, administrador de empresas e mestre em ciências da comunicação. Convidamos também o economista e consultor Célio Fernando Bezerra Melo, presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Mercado de Capitais, a APMEC, ex-presidente do Conselho Regional de Economia. Já queria dar as boas-vindas, agradecer a participação e começar, Roberto, por aquilo que você está propondo ao país e até fora dele, de discutir práticas para avaliação de ativos intangíveis. E eu queria trazer essa discussão para aquilo que a gente sabe que é um grande desafio, como não só para os países ditos em desenvolvimento, mas para regiões aqui no Brasil também ditas em maior carência ou necessidade de evolução do aspecto econômico. É possível introduzir esse debate de forma a mudar a nossa realidade ou não? Olha, sim, mas antes disso a gente precisa entender que a sociedade mudou, o mundo está numa efervescência e tem sido muito emocionante viver nesse mundo atualmente por causa dessa efervescência. Eu não me lembro que em menos de 50 anos de história da humanidade nós tenhamos passado por tantas transformações como passamos nos últimos 50, 60 anos. A questão dos ativos intangíveis, ela está inserida na sociedade do conhecimento, em que os bens materiais passam a ter cada vez menor relevância diante dos bens imateriais, como o conhecimento, como a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para soluções de saúde, etc. E benefícios que não são benefícios focados na infraestrutura de máquinas de produção desses bens, mas sim na inteligência por trás dessas soluções. Então você olha, por exemplo, a história da Nike. A gente fala muito de Apple, mas vamos começar bem antes disso, que é a Nike. A Nike até hoje não tem uma fábrica. Ela foi uma das pioneiras no sentido de criar uma marca, de criar uma operação baseada essencialmente no marketing, numa imagem de marca, num posicionamento de marca, numa estrutura de marca voltada para necessidades não conhecidas das pessoas. E foi uma marca bem sucedida até hoje. Depois veio a Levi's, que é outra marca de moda também que seguiu o mesmo modelo, foram uma das primeiras aí para a Ásia para criar suas fábricas lá, teve uma série de problemas com mão de obra escrava, essa é uma história bastante conhecida na literatura de marketing. Então hoje, de fato, o ativo intangível está inserido na sociedade e na economia do conhecimento. Isso significa que cada vez mais as pessoas exigirão inovação.
A palavra-chave hoje é inovação, e não é só inovação tecnológica, é inovação de posturas, inclusive de teorias de administração ultrapassadas e uma série de outras regras que até então vinham determinando os movimentos na sociedade. Então é possível hoje você, com recursos, com tecnologia, com experiência, fazer avaliação desses bens intangíveis de cada organização e a partir dessa análise você determinar se essa organização ou se essa estrutura tem futuro ou não. Uhum. Agora, a gente pode imaginar a execuibilidade aí, a aplicação desses conceitos, quando a gente está falando de forma mais ampla, naquilo que de fato seja a capacidade de pensar no coletivo, por exemplo, essa aplicação vale para o que a gente chama de setor privado e também para o setor público? Especialmente no setor público. No livro, por exemplo, eu uso bastante o setor público como exemplo, porque o setor público, ele não só é o maior possuidor de bens intangíveis do país, como ele também determina a criação de outros bens intangíveis a partir de um decreto, por exemplo. Então, por exemplo, quando um Estado vai privatizar uma rodovia, e ela vai transferir essa rodovia para a iniciativa privada. Essa rodovia, ela não só vai trazer recursos para os cofres do Estado, mas ela vai passar recursos e materiais para a empresa que ganhasse a licitação, que ganhasse a concorrência. Nós vimos isso recentemente no caso da privatização dos aeroportos pela Infraero. O que acontece com essa transferência do bem público para o setor privado é que normalmente o Estado não consegue avaliar adequadamente o valor do seu bem intangível. Você nota que, por exemplo, na Infraero, o valor de leilão, mínimo de leilão, foi inferior ao preço de venda. Em caso absurdo, 4 ou 5 vezes menor do que, ou 10 vezes menor do que o preço de avaliação. Então, o que eu recomendo bastante no livro é que o Estado passe a pensar nos seus bens intangíveis de uma maneira mais organizada. E não apenas como um processo em que você tinha aquela mentalidade anterior de transferir um problema, que é administrar uma estrada ou investir na infraestrutura da estrada, e passar este problema para a iniciativa privada sem que você tenha regras muito bem determinadas e uma remuneração desse bem ex-público da maneira adequada. Então, nesse sentido, o Estado brasileiro está um pouco atrasado em relação a essa questão. Já desde 1990, vários países privatizaram estradas, privatizaram distribuição de água, energia elétrica, etc., inclusive com a criação de ministérios e secretarias para cuidarem da avaliação econômica desses bens para a sua transferência para o setor privado. Uhum. Então, sim, é necessário e é importante que o Estado faça esse trabalho também. Célio, pelo que coloca aqui o Zé Roberto, a gente tem uma discussão que deve confrontar-se, como ele consolidou aí no histórico, com valores já praticados há bastante tempo. E a gente sabe de um certo poder de resistência a essas inovações, ou aquilo que de fato a gente sabe que é determinante para a sobrevivência de muitas corporações, até a capacidade de estar visualizando aquilo que é um cenário no curto, no médio, até no longo prazo. A gente pode imaginar isso no tempo presente já como uma realidade ou não? Olha, o Zé Roberto Martins foi super didático, acho que ele colocou bastante claro esse novo momento, né? Eu acho que com muita propriedade a gente fala sociedade da informação e sociedade do conhecimento, né? E você olhar assim, a gente bate uma parte de educação até corporativa. Então, ele vinha até um pouco antes, até abrindo aqui uma discussão sobre colocando uma marca e colocando uma marca onde a pessoa, ele não faz uma marca sem uma infraestrutura que tiver ao lado e sem alguma coisa que também mostrar como um pouco mais sustentável, né? Então, quer dizer, isso não acontece. Você pode pensar em brincar com isso, mas não pode. E o Estado brasileiro, ele tem perdido. Seja na questão do marco regulatório aí que você viu aí recente com relação às concessões de energia elétrica, você viu a perda de preço, de valor da nossa Bolsa de Valores, né? Em cima disso, exatamente pelo que ele colocou, questão do marco regulatório. E hoje, cada vez mais, essa necessidade do capital, como é que você vai ter? Vou colocar aqui em credibilidade
para essas expectativas. Então, você pode pegar aqui Fortaleza Bela, que eu costumo dizer, eu adoro a ideia da Fortaleza Bela. O quão bela ela está, eu não sei, para poder essa marca depois não ficar deteriorada. Discutimos algumas coisas assim do tipo, essas corporações, olha, minha marca, um conteúdo emocional muito grande, isso não existe, tá? Qual é a expectativa de resultado? Isso é a nossa maneira de friamente ver as coisas com os números. É muito mais do que isso, o Zé Roberto Martins coloca isso, é muito mais do que isso. Mas vendo bem essa condição que você falou, tanto para as corporações como a questão pública, não é uma coisa presente, não. É uma coisa, sim, que precisa de um processo educacional entender isso. Isso passa marco regulatório, passa direito de propriedade, você entender o que é propriedade intelectual. Olhar, por exemplo, eu tive uma oportunidade muito boa, agora recente em Berlim. O respeito à propriedade intelectual é uma coisa fantástica. Como isso cria valor. Como isso é uma coisa interessante. E também você pegar um bairro alemã oriental, né, e pegar e criar uma coisa chamada Potsdamer com 20 bilhões de euros e tornar aquilo ali frutífero e com a expectativa de umas cidades que mais crescem. Considerar que Berlim, em 1929, já tinha 3,5 milhões de pessoas, hoje tem a mesma população. Quer dizer, uma grande capital como Londres, como Paris, uma grande capital europeia e da cultura, e que começa a discutir o quê? Artistas, a discussão da inovação, a questão do design, a questão como trabalhar a produtividade, etc. Então você tem uma outra concepção que aí o governante vai ver de uma maneira diferente. Não é olhar, como acho que o Zé Roberto Martins até chamou, um fragmento daquela construção da logomarca. Logomarca não é a marca é uma coisa muito forte. Então aqui quando você fala Agenda Nordeste, eu acho que está precisando disso. Uma agenda para o Nordeste como uma agenda para o Brasil. E o nosso Nordeste sofreu muito. Por quê? Porque o convite ao Finó, o convite à Sudene, tornaram-se o quê? Criaram um intangível muito ruim para a nossa nação nordestina. E a gente precisa fazer a região precária se desenvolver. E como trabalhar isso aí? São infraestruturas, superestruturas, educação, questões assim que estão dentro de um sistema, um mosaico bastante interessante. Não dá para repetir a Europa aqui, mas vamos colocar um pouquinho o que nós realmente queremos criar de valor ou diferenciações para as corporações locais, que elas possam ter essa competitividade. Incentivo fiscal? Peraí, isso aí é pobre. Tá? Você que gosta de falar, né? Eu estava até repetindo ali, como é que é Luiz Gonzaga aí? Questão da esmola? Mata de vergonha ou vicia o cidadão, né? E aí, como é que nós estamos como nordestino? Nesse exato momento, é um assistencialismo sem condição, e isso vai criar valor ou não para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso estado. Quer dizer, você acha que vai ter uma marca aí, tem um intangível muito forte, a partir dos governantes. Olha que coisa bonita, né? A gente viu aí, a turma estava falando do Black Friday, aí eu vi, acho que algum comentário sobre o verdadeiro Black foi na quinta-feira, né? Quando o Joaquim Barbosa fez um discurso de 16 minutos colocando alguma coisa. Isso é uma coisa que eu acho, se eu não fugir muito ao tema, é uma coisa que fortalece uma marca chamada Brasil. Sem querer tá bom? explorar numa consultoria aqui ad hoc, aqui o Martins, mas essa provocação que o Célio faz tem eu sem querer um receituário muito simplório, tem um canal que dê esteio a essa inquietação que especificamente a marca Fortaleza ou Nordeste?